Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Rocha, eu sou doutora em psicanálise, sou pós-graduada em neuropsicopedagogia clínica, institucional e hospitalar, sou pós-graduada em neurociência e em acupuntura pela medicina tradicional chinesa, sou terapeuta naturopata e homeopata e quiropraxista japonesa, método Seitai e New Seitai. Sou profissional de educação física também. E o tema que eu vou proporcionar a você é saber se você tem o TDAH. Ou se você conhece alguém que tem. Que aqui eu vou passar informação, mas por favor, sinta-se à vontade de escrever, de postar, de comentar, de sugerir. E vamos de informações, tá? Então, o nosso tema, como identificar se você tem o TDAH. Já passou pela sua cabeça? Se você tem o TDAH, se você tem sintomas, se você conhece de repente, se o teu esposo tem, se a sua mãe tem, se o seu filho tem. Então, vai ser o nosso bate-papo de hoje, justamente para você poder identificar esses sintomas e se ajudar e ajudar quem você ama. Os impactos que ele causa, né? Na criança, por exemplo, causa impactos na vida escolar. A criança, ela acaba tendo reflexo na escola. A escola, a gente sabe que é a segunda casa. Muitas vezes o professor, ele fica mais tempo com a criança na escola do que esta criança no seio da mãe em casa. E é ali que manifesta. E em algumas situações a gente vê até, não vou dizer que é o despreparo dos professores. Não é isso, é porque realmente é difícil. E hoje em dia há um número muito grande de crianças com suspeita de TDAH. Como que funciona? Vamos começar falando aqui das crianças, depois vou falar um pouco dos adolescentes e um pouco dos adultos, tá? Hoje a gente vai fazer um mix. A criança com TDAH, a mente dela é um turbilhão. Então pensa numa bagunça. É a mente da criança com TDAH, ela não foca. Então ela foca um pouquinho aqui nesse objeto, ela foca um pouquinho nesse brinquedo e parece que a criança desliga a pilha só quando vai dormir exausta. E as mães reclamam, as mães não aguentam, as mães parece que não podem com esse tipo de comportamento. Mas dentro da cabecinha da criança, o que ocorre? Ocorre uma verdadeira desordem. É assim que funciona, tá? Então, a mãe que tem a criança com TDAH, ela precisa entender isso. Ele é um transtorno neurobiológico, tá? Então, não é uma questão emocional. De eu estar triste aqui, eu não quero ir para a praia, não quero ler hoje, não quero conversar, amanhã eu posso estar melhor. Não é. Então, muitas vezes, é um caso para medicamento corrigir e é um transtorno. Tá? Não vamos chamar de doença, mas vamos chamar de uma desordem cerebral. Tá? Está em investigação, em pesquisas, o porquê nasce com TDAH. A gente não vai entrar nessa pauta hoje. Vamos falar dos sintomas e o que ocorre por causa desses sintomas. Quais são os prejuízos, né, que essa criança ela pode ter. Primeira situação, a mãe precisa identificar. Eu, como neuropsicopedagoga, eu observo em minha análise clínica e cada dia que passa eu fico fascinada pela minha profissão. Quando uma mãe me procura que o filho tem a suspeita do TDAH ou até mesmo do autismo, que não é a pauta de hoje, hoje é o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu costumo dizer que o diagnóstico ele está na boca da mãe. É incrível. Aquela fala da mãe entra no autorrelato que a criança, se é um pré-adolescente, por exemplo, faz, se é pequeno, se é uma criança, não tem o autorrelato, mas tem ali o seu comportamento, o manifesto. E o diagnóstico, o final do laudo, é sempre de acordo com aquilo que a mãe pontua, porque a mãe conhece. Se você tem dúvidas sobre seu filho, sua filha, entenda que você é mãe. Você conhece o seu filho muito bem. Já houve ocasiões do meu filho estar diante do pediatra e respeitando cada um no seu quadrado. Eu, como profissional da saúde mental, e o pediatra na área dele, e deu falar: este medicamento vai dar alergia no meu filho. Vamos trocar. E ali eu dialogar, sugerir. Tem que ter essa interação. Porque você está com seu filho. Você está com a sua filha, você conhece-o muito bem, tá? Então preste atenção no seu filho. De repente você tem identificado os picos de ansiedade,
a desordem na mente, a desordem com as próprias áreas da vida do seu filho. Acho que ele não faz isso porque ele quer. A mente dele é assim. E aí você me fala, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa criança? Primeiramente é compreender. Essa criança, ela precisa ter momentos para ela ficar livre, brincando em casa, da forma como ela entende que tem que brincar. O TDAH ele é muito criativo, então são crianças extremamente criativas, elas têm muita criatividade na brincadeira, acaba esticando a brincadeira. Se é um boneco, vira uma fantasia, se tem papel, se tem cola, já vira uma fantasia para o boneco, já é um penteado de cabelo diferente para o boneco, já é um carro montado com coisas que não era para ser carro. Então, a criança com TDAH, ela é mega criativa. Então, permita que esta criança tenha momentos assim, que ela possa explorar a criatividade dela, que ela possa brincar livremente sem um padrão engessado, porque a mente dela pede isso. Com a criança TDAH, estabeleça regras. A criança, ela precisa ter regras. Quando eu fui mãe, eu tinha uma frase comigo, que Deus me deu o meu filho, que tem 11 anos agora, não para ele governar sobre mim, mas para eu governar sobre ele. Entre uma maçã e um chocolate, o que eu daria para o meu filho? O que meu filho escolheria? Uma maçã ou um chocolate? É lógico que seria um chocolate, né? E o que eu daria para o meu filho? Uma maçã. Eu não daria um chocolate. Entendeu? Então a gente sabe aquilo que é melhor. E você que é mãe, não tenha medo de ser mãe, né? A gente entra na guerra para ganhar. Então proporcione esses momentos ao seu filho, momentos que ele venha brincar com liberdade, claro, dentro de regras, tá? O TDAH, ele quer gritar, ele quer pular e ele não foca, ele não para. São crianças que são impulsivas, né? Elas têm um comportamento e saem correndo e pensam. E aí você vai corrigindo, trabalhando com combinados. Porque a vida é um combinado. Se eu manobrar meu carro, colocar no lugar errado, e se eu não me atentar disso, eu tomo uma multa. É um combinado. Eu posso cumprir, eu posso também não cumprir. Mas se eu não cumprir, eu vou colher as consequências. Então, analise o seu filho e compreenda, tá? É uma análise / compreensão. Ele tem um transtorno que ele não tem culpa de ter nascido assim. O TDAH, ele precisa ter regras. Então, de pequenininho, abriu, fecha. Pegou, coloque de volta. Tirou, coloque no lugar. Acendeu, apague. Brincou, guarde. Vai trabalhando com regras. E a criança com TDAH, normalmente, não finaliza a brincadeira. Pega um determinado jogo e acaba não finalizando. Passa para outro jogo. Então, estimule aquela criança a finalizar. A gente entende que o cérebro dela não foca, tem a dificuldade no foco. Mas você vai estimulando, vai tornando as coisas atraentes, para que ela sinta o desejo de finalizar. Porque depois ela vai levar isso para a vida. Essa criança, ela vai crescer, ela vai fazer isso com pessoas. Então, eu tenho um relacionamento aqui, agora eu perdi a vontade de me relacionar com essa pessoa. Eu vou passar para outras pessoas. Onde entra a irresponsabilidade emocional, talvez leviandade, lá na frente, tá? Então, cuide da sua criança. O que você faz aqui com ele hoje vai computar, vai somatizar lá na frente. Principal, procure um profissional, tá? Tem casos que é para o médico neurologista avaliar se precisa medicar. Todos os casos são terapêuticos, tá? São casos para o psicólogo infantil, para um psicanalista infantil, sim, existe, é possível, para uma psicopedagoga ou psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo. Então você precisa entender qual profissional levar. O médico neurologista, ele é um médico com a especialização na parte neuronal, na parte neurológica. O médico pediatra tem a especialização para atender o público, crianças, bebês. O psicopedagogo, a função dele, ele é um facilitador entre os conteúdos escolares e a criança que tem dificuldade, que tem transtornos que interferem no aprendizado. E o neuropsicopedagogo, ele também facilita, porém ele tem a responsabilidade de laudar. Ele pode efetuar os testes, as avaliações e laudar efetivamente esta criança, emitir um laudo, um documento técnico, para que futuramente esse laudo seja
levado ao médico neurologista, um casamento perfeito. O neuropsicopedagogo, o psicopedagogo e o neurologista. Psicólogo infantil e a criança manifestar problemas do comportamento. Então são esses os profissionais. E o neuropsicopedagogo e o psicopedagogo, eles vão intervir nas questões pertinentes ao aprendizado. Transtornos neurológicos que interferem o aprendizado. Funciona dessa forma. Para você entender a função de cada profissional. Num mundo, numa era digital como agora, é imperdoável não sabermos. Temos esse aparelhinho aqui, todo mundo tem, celular, né? Temos acesso à internet muito fácil. Nós entendemos que existem populações que não têm, mas aqui no nosso entorno a maioria tem. E nós temos que nos informar. E se você detectou algo diferenciado no seu filho, procure ajuda, tá? E infelizmente no nosso país, nós temos dificuldades com os atendimentos, com os serviços gratuitos nessa área. Deveríamos ter, porque a criança ela não pede para nascer com transtorno. A mãe não pede para gerar um filho com transtorno, muito pelo contrário. Quando nós estamos gestando, nós queremos que nasça com saúde apenas. Quem é mãe de verdade sabe do que eu estou falando. E se você notou ou nota algo diferenciado no seu filho, procure ajuda, tá? Vou falar um pouquinho da adolescência. Quando esse sintoma não é tratado na infância, a criança ela acarreta, ela carrega os sintomas do TDAH para a adolescência, aí fica muito complicado. Entram as depressões, muitas vezes entra o transtorno afetivo bipolar, que é o TAB, TAB, alguns se cortam, chegam a se cortar, na esperança de suprir, na esperança de se punir por algo que está errado dentro dele, que ele nem sabe. Então preste atenção no seu filho, no seu adolescente. Está se cortando, está em depressão, quer ficar no quarto escuro, não quer mais cortar o cabelo, não quer mais tomar banho. Será que não foi um TDAH que arrastou desde a infância? Não é frescura. Depressão pode ser uma depressão, mas a depressão ela tem uma origem, tá? E o que eu quero passar para você é que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele vem com vários outros transtornos associados. Ele não vem sozinho. Então vem o transtorno afetivo bipolar, muitas vezes, como eu digo, que é a mudança de humor, a mudança rápida de humor, irritabilidade, agressividade, automutilação, o nervosismo, a falta de foco. Começa uma coisa, para. E aí, você está identificando alguém que você conhece com esses sintomas? Então, procure ajuda. E aí a criança, ela leva isso para a adolescência porque não foi tratado. Olha só a importância de atentarmos para as nossas crianças. As crianças, elas representam o futuro da nação, do Brasil? Sim. Mas a gente precisa cuidar desse presente. Não tem como pensar no futuro do país, do Brasil, sem cuidar desse presente. Então preste atenção no seu adolescente em casa. Ele pode ser um TDAH. E aí ele tem um transtorno neurobiológico. Isso aí não é frescura. E isso não é falta de ter o que fazer. Muito pelo contrário, isso é um transtorno. Ele tem uma dificuldade neurológica. O cérebro desse adolescente, não processa igual um cérebro de uma pessoa que não tem o transtorno. As coisas são difíceis para ele, fora a baixa estima. Porque o TDAH sente que ele é diferente. Porque as pessoas conseguem fazer e ele não. Esse adolescente precisa de ajuda. Agora a gente vai passar para a fase adulta. Vai complicando. É como se fosse um jogo de videogame. E cada hora vai ficando mais difícil. Na fase adulta, esse jovem, esse adulto, de repente não para emprego. É impulsivo. Nem pensou, falou. Ofendeu, magoou. Nossa, mas que pessoa grossa. Não. TDAH. Puxa, mas essa pessoa não pensa no que fala? TDAH. É impulsiva na língua, não consegue guardar aquele membrozinho pequenininho. A gente brinca que no livro de Tiago, no livro bíblico, fala que é um membrozinho bem pequenininho que incendeia uma floresta. É a língua. A nossa língua tem poder de incendiar. Não físico, mas no sentido figurado. Tá? Então o TDAH ele tem a dificuldade com a língua. Ele tem um problema da doença da língua que não cabe na boca. Ele acaba falando demais, ele acaba atropelando as coisas. Você conhece alguém que é assim? Compartilha esse vídeo. Manda aqui essas informações para que essa pessoa venha se tratar. Nos próximos podcasts, nós vamos entrar com a divulgação de um possível material para poder
ajudar. Para que esse paciente, essa pessoa venha ter uma autoajuda, porque isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Já está nos nossos planos, justamente para poder ajudar. Eu atendo diariamente jovens, crianças, adultos em meu consultório, justamente para poder fazer o laudo, fechar o laudo para saber se tem ou não. E aí, quando eu me despeço do paciente, eu fico tão preocupada, eu fico pensando, o que será dessa vida? Porque precisa fazer terapia. Será que vai se conscientizar? Será que vai ser um a menos? Com um transtorno ali vencido, em vitória, eu entendo que cada um tem que fazer a sua parte. E o negócio é sério. Voltando à questão adulta. Essa pessoa já não consegue parar em emprego. Essa pessoa tem dificuldade nos relacionamentos, porque para ter um relacionamento tem que ter a responsabilidade emocional. Relacionamento não é fácil, não somente com um namorado, com um marido, com uma mãe. Você tem que guardar a língua muitas vezes. Não estou dizendo que você tem que deixar de ser você, não é isso. Mas existe hora para falar. E existe hora para ouvir. E existe hora para calar. E a vida nos ensina a saber qual é o momento. E o TDAH, ele não entende isso. Ele atropela as coisas, ele tem dificuldade. E ele precisa aprender. Juliana, qual é o segredo? Terapia, 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 terapia. Precisa fazer terapia. Ah, eu não gosto de terapia. Eu escuto muitas vezes pessoas falarem que não gostam de beber água. Vai morrer com problema renal. Simples assim. Se a pessoa não gosta de terapia, ela vai ficar com problemas. O Dr. Freud, pai da psicanálise, nos ensinava que o ser humano ele pode se autoanalisar até um certo ponto. Passando ali de um determinado ponto, ele precisa do próximo para poder analisar ele. E Deus é tão bom que nos fez para vivermos em comunidade, não para vivermos sozinhos. Tá? Então busque ajuda, busque orientação. Quantos relacionamentos acabam em virtude do TDAH? E às vezes o parceiro nem sabe que a parceira tem o TDAH e acha que é frescura, e não é. Você está prestando atenção nesse vídeo? Compartilhe, curta, ative o sininho das notificações e siga a gente nas redes sociais, porque é muito conteúdo, é muita ideia, justamente para você poder mudar de vida. O TDAH na infância, na adolescência e na fase adulta. Você consegue perceber que quando ele não é tratado, ele vem acarretando prejuízos ao longo da vida dessa pessoa? E se você se identificou, comente aqui nesse vídeo, chame no direct no Instagram e eu trago bastante assuntos da saúde mental para que você venha se analisar, você venha ajudar pessoas, compartilhar esses vídeos e salvar vidas. Tudo é possível. Às vezes uma ação sua, não, eu não vou fazer, eu não vou compartilhar, eu não vou curtir, eu não vou enviar, uma ação sua pode salvar uma vida. Pense nisso. Às vezes a sua bênção, a sua vitória está tão pertinho, falta só uma ação boa para você fazer, para que as coisas caminhem na sua vida, para que as coisas fluam. Então são essas as informações preciosas que eu deixo aqui para você nesse podcast. Quero reforçar que é um imenso prazer estar com você aqui, compartilhando informações tão riquíssimas. Quero convidar você para conhecer o meu trabalho. Como eu anunciei a minha formação, sou neuropsicopedagoga, tenho a pós em neurociência, doutorado em psicanálise, atendo no consultório em São Paulo, no bairro Saúde, pertinho da estação de metrô Saúde, Zona Sul, para quem conhece São Paulo, e atendo no consultório em Santos, na Conselheiro Nébias, e na Vila Matias, no bairro Boqueirão e no bairro Vila Matias, em Santos. E faço atendimentos na área da saúde mental e na saúde física. Na saúde mental, eu faço rastreio para verificar se o paciente tem autismo ou TDAH, ou até mesmo outros possíveis transtornos que interferem, neurológicos que interferem no aprendizado, como dislexia, descalculia, deficiência intelectual. Eu atuo nessa área. Então o paciente ele fica comigo um tempo, ele vai fazendo as sessões que chama-se avaliação neuropsicopedagógica, e ali nós temos tanto de sessões que finalmente será emitido o laudo, tanto para o autismo, tanto para o TDAH ou qualquer outro transtorno que interfere no aprendizado.
É uma relação muito gostosa, porque eu fico um mês e pouco com o paciente, eu interajo com a família, tá? E é muito gostoso. E no final eu entrego o laudo. E o laudo não é um algo ruim, o laudo é um algo bom. O paciente ele vai ter aquele documento técnico em mãos e vai servir como apoio para que ele venha buscar melhoras ali posteriormente na terapia que ele vai fazer. Além de fazer o laudo, eu recomendo a terapia assertiva para que esse paciente tenha redução dos sintomas. É assim que o neuropsicopedagogo deve trabalhar e é assim que nós trabalhamos. Além dessa formação, que é o meu xodó, atuar na neuropsicopedagogia clínica, que eu amo demais, sou doutora em psicanálise. Então eu faço atendimentos na área da terapia da saúde mental online e no presencial. E atendo pacientes com problemas, transtornos como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, todos os possíveis transtornos psíquicos e até neurológicos, atendo e acolho. Sou pós-graduada em acupuntura pela medicina tradicional chinesa. E a técnica chinesa ela é milenar, ela é maravilhosa. Alinhei com a quiropraxia e a massoterapia japonesa, método Seitai e New Seitai. Terapia feita com os macetes, com os martelos. É muito bom. Para fechar com chave de ouro, atuo como homeopata e naturopata. A busca dos remédios da natureza. A naturopatia, a fitoterapia, a aromaterapia são remédios. Puxa, eu fico tão feliz quando vejo que médicos estão trabalhando paralelamente com esta área, com os remédios naturais. A fitoterapia, a aromaterapia e a homeopatia. Técnica do Dr. Samuel Hahnemann, com mais de 200 anos aí de existência. E sou profissional de educação física. Atuei como professora na rede do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Atuei como professora de Educação Física, professora de Biologia e Ciências. Tenho paixão pelo ensino, mas neste momento estou de corpo e alma me dedicando aos consultórios. A demanda é grande, são muitos pacientes e cada um merece ser tratado como um bibelô. Eu chego, minhas crianças fazem festa, porque eu gosto muito de lidar com o público infantil. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ative o sininho das notificações, nosso canal, curta esse vídeo, coloque ali o joinha, compartilhe esse vídeo, comente, coloque o que você achou desse vídeo, coloque dúvidas, me chame no direct do Instagram, tá? E lá também tem os nossos contatos de WhatsApp, eu e minha equipe vamos atender você com o maior carinho. Lembrando que o nosso universo ele tem infinitas possibilidades para mim e para você cocriar, desenvolver, trabalhar através da sua imaginação. O que você quer? Pense. Na Bíblia diz, pensei, por isso sucedeu. Então, pense, gere, cocrie na sua mente. Você vai ver que grandes coisas vão acontecer no seu redor, na sua casa, na sua vida. Depende de você. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência e deixo um abraço forte e um beijo. Que você tenha um dia maravilhoso e excelente. Até mais.